Olá, amigos do canal Síntese, vamos para mais um vídeo aí, que é muito cobrado em concurso, né, que é os principais critérios de classificação das constituições. Né? Primeiro critério aí quanto ao conteúdo, né, a gente tem o formal e material, né. O formal, a classificação é quando não interessa o assunto, e sim qual a lei foi batizada de Constituição, né. Então, é só pensar na forma, na aparência, na embalagem. Ela é, é estabelecida num, vamos dizer entre aspas, em um livro. Você tem a Constituição ali, então ela é formal, né? Ela está ali e aquilo ali é a Constituição, pronto, acabou. A material não vai depender, né, da aparência, vai depender mais do que está falando dentro. Então, é só lembrar aí da matéria, do conteúdo, dentro da embalagem, né? Uma forma de. Então, não é de acordo. Se fala sobre Estado, aquela determinada lei, ela é Constituição. Então, a brasileira, aí a gente sabe, é formal. A gente tem a nossa Constituição definida e lá estão as leis que são a Constituição. Pronto, final. Se não está lá, é lei infraconstitucional. Não faz parte da Constituição. Na Inglaterra, não. Você tem um conjunto de leis e se ela se uma determinada lei falar sobre o Estado, ela é a Constituição. Segundo critério, quanto ao modelo, né, o modelo de elaboração, a gente tem a dogmática e a histórica. A dogmática, que, né, a nossa dogmática, vem sempre de um órgão constituinte. E ela teve uma determinada data para surgir, né, que a gente sabe lá de 1988. A histórica, ela vem sempre sendo elaborada desde a história do país, né? No caso a Inglaterra, você tem documentos de séculos passados lá que são constitucionais. O Brasil não, estabeleceu um órgão constituinte, elegemos lá esse órgão, né, os representantes, e eles fundamentaram a Constituição do Brasil. Né? Quanto à origem, né, ela pode ser promulgada ou outorgada, né? Promulgada aí pode ser conhecida como democrática ou popular, né? Então, quando ela é promulgada democrática ou popular, ela é feita com respaldo popular, é feita pelo povo, embora não diretamente. O povo não foi lá e escreveu, né? Lógico, a gente, através das eleições, a gente elegeu representantes e esses representantes foram lá e elaboraram a Constituição. A outorgada aí é imposta por um ditador, né? Muito comum nas ditaduras, é a Constituição empurrada, né? Engole aí, né? Então a gente tem exemplos aí, por exemplo, no Brasil, que a gente teve o Estado Novo do Getúlio, a ditadura militar, que foram constituições outorgadas. Né? A nossa atual, de 88, é promulgada. Né? Outro critério também, aí, o quarto, é quanto à extensão, né? Ela pode ser analítica ou sintética. A gente tem a analítica, que é brasileira, ou também chamada de prolix, né? Ela define a estrutura do Estado, mas tem outros assuntos, né? Aquela Constituição mais longa, né? As constituições sintéticas, né? Ela trata só de um assunto, elas geralmente são mínimas, né? Por exemplo, ela só define a estrutura do Estado, que lá é a Constituição americana, né? Ela é bem menor, né? Então, nossa Constituição analítica. Quanto à forma, né? Ela pode ser escrita e não escrita. Aí, ó, isso daí é pegadinha de prova de concurso, hein, gente? Que isso daí pergunta muito e confunde, né? A escrita, ela é materializada num único documento. Você tem lá a Constituição, ela é escrita. A não escrita, né? Você é baseado em costumes, valores, convenções, hábitos e também textos escritos, né? Então você tem vários textos aí. No caso, também um outro exemplo é da Inglaterra. Então, cuidado, né? Não quer dizer não escrita não tem textos escritos. Tem também, mas ela também inclui outras coisas, né? Então, a Constituição é escrita um documento, não escrita vários documentos. Sexto critério, quanto ao processo de alteração ou processo de alterabilidade ou estabilidade, a mesma coisa, né? Ela pode ser basicamente mutável, rígida, flexível
ou semi-rígida ou semi-flexível, né? A imutável, não existe mais esse tipo de constituição, aquela que não se altera o texto, né? Não faz sentido ter, porque a Constituição tem que evoluir de acordo com a evolução da sociedade, não faz mais sentido. A rígida, né? Ela não pode ser alterada como uma lei comum, ela tem que ter um procedimento específico para sua alteração, né? Então, no caso da nossa aí também, né? A gente tem um procedimento como alteração que é as medidas a alteração. Flexível, ela pode ser alterada com qualquer uma lei comum. Então, como você altera uma lei, você pode alterar uma lei constitucional, né? Semi-rígido ou semiflexível, né? Alguns artigos podem ser alternados como a lei comum, outros artigos não podem, tem que haver um procedimento específico, né? Então, qual a classificação? E mais uma aí, né? Que é a minoria dos autores, mas super rígida. Uma outra classificação para a nossa Constituição, né? É que você tem cláusulas pétreas, ou seja, tem algumas partes que você não pode alterar ou só acrescentar. Então vamos pensar aí, gente, qual que é a Constituição brasileira? Ela é rígida, ela é semi-rígida ou ela é super rígida? Então, se perguntarem se ela é rígida e imutável, ela é rígida. Por quê? Porque ela tem um procedimento de alteração. Sim, a nossa tem. Agora, como eu falei aqui antes, vamos voltar rapidinho. Né? Eu falei, não vou voltar não. Né? Então, é um procedimento, né? Você tem as emendas constitucionais aí para alterar, é um procedimento. Flexível não é, né? Então, se tiver flexível ou rígida, você vai escolher a rígida, na questão aí do teu concurso. Semi-rígido ou semiflexível, né? Alguns artigos podem ser alterados com uma lei comum. Outros artigos devem haver um procedimento específico, né? Se for uma questão que falar que é imutável ou semi-rígida, marca semi-rígida, né? Porque a gente tem um procedimento, né? Agora, se compararem na prova imutável e super-rígida, com certeza super-rígida. Então, atenção nisso daí, um bom senso, né? Porque vai depender muito da questão, mas é o sexto critério aí. Vamos para o próximo. Quanto ao critério ideológico, ela pode ser ortodoxa ou eclética, né? Ortodoxa é quando ela tem apenas uma ideologia política, né? E quando eclética não tem uma parte de ideologia política nenhuma, né? Qual que é? Ah, somos capitalistas, então somos ortodoxos? Não, né? A Constituição prevê que podemos ter várias ideologias políticas, isso é livre. Né? Por exemplo, a União Soviética, lá, socialismo, a Constituição era uma ortodoxa, você só podia ser socialista. Apesar de que somos capitalistas, a Constituição não toma partido de ideologia política, não. Ela é uma Constituição eclética. A gente tem uma política escolhida, mas a gente tem partidos aí comunistas, temos partidos anarquistas, e aí vai, né? Esse foi o sétimo. Não estou cobrado em concurso, outro critério, né? É se a Constituição é garantia ou dirigentes, né? Constituição garantia, ela é estabelecer garantias do povo frente ao Estado, né? Que ela garante essas garantias aí. A Constituição dirigente prevê metas de evolução política, né? Então, se tem esses critérios aí, são essas características, é o que está falando mesmo. E, gente, existem outros critérios, esses são os principais, mais cobrados em concursos aí, né? Só para a gente, 98% dos concursos caem, são esses. Quem quiser, volta o vídeo aí, dá uma relida, que tem que saber isso. Gente, até o próximo vídeo, dá uma curtida aí, comentem qualquer coisa. Um grande abraço, até a próxima.